Terça-feira, 8 de abril, e hoje trago as notícias do dia pra você, começando com Malafaia e Mourão se pegando nos tapas no Twitter. E tem muito mais coisas, inclusive a flopada do PL da anistia. Porque eu vou explicar pra você por que eles brigaram. Você que acompanhou essa manifestação bolsonarista do domingo, o gado solto na pista na Avenida Paulista, deve ter acompanhado também o corte que eu fiz registrando o momento em que o Malafaia cometeu o crime de incitar as Forças Armadas contra os poderes constituídos, chamando os generais de 4 estrelas de covardes por não terem dado golpe. E aí você mexeu com ele, mexeu com o Mourão. E a briga começou lá mesmo no Twitter, tá? Malafaia e Mourão protagonizam briga pública. Isso foi registrado pela revista Fórum, com direito a xingamentos. Falastrão covarde, tá aí, ó. O Malafaia, ele tá tão convencido de que não será preso que ele mesmo republicou o seu vídeo onde comete o crime. E pra você que perdeu, eu vou mostrar só um pedacinho aqui, não é nada demais, rever também, até pra que fique mais registrado ainda o crime que ele cometeu. Cadê esses generais de 4 estrelas do alto comando do exército? Cambada de frouxo! Cambada de covardes! Cambada de omissos! E aí o Mourão respondeu assim: ao se aproveitar de um ato em defesa da necessária anistia aos envolvidos no ato do 8 de janeiro para ofender os integrantes do alto comando do exército, o falastrão que assim o fez demonstrou toda a sua total falta de escrúpulos e seu desconhecimento do que seja honra, dever e pátria, a tríade que guia os integrantes do exército de Caxias. E olha que ele nem ousou colocar o nome do Malafaia, né? Mas é claro que o Malafaia, em seu estado total de chilique, que se sentiu ofendido, a carapuça serviu. E ele veio aqui, ó, tá lá, ó. Resposta ao traíra do General Mourão! Você nunca foi leal e fiel a quem te promoveu na vida política. Quem o foi, errou aqui, né? Que foi o presidente Bolsonaro. Sempre omisso, em cima do muro e fazendo jogo duplo. Não vi você em nenhuma manifestação para defender o Bolsonaro. E agora na questão da anistia. Você é tão covarde como seus coleguinhas do alto comando. E aí dobra a aposta, tanto cometendo de novo animosidade aqui, incitando animosidade entre as Forças Armadas e os poderes constituídos, como xingando de novo o general Mourão e a cúpula do exército. O ministro da defesa de Lula, José Múcio, que é civil, mais corajoso que vocês todos, ele disse: não existiu golpe. Vou repetir mais uma vez, cambada de frouxos, covardes e omissos. Não honram a farda que vestem. Mourão, você perdeu uma oportunidade de ficar calado. Está apanhando muito nas redes sociais. Covarde e falação. E mais uma vez, ele mente aqui, distorce, né? Não existiu golpe. É claro que não existiu golpe. Se tivesse existido golpe, eu não estaria aqui falando livremente. Então foi porque não existiu o golpe mesmo que nós estamos prendendo, tentando colocar vocês na cadeia, viu, Malafaia? Então foi uma tentativa de golpe fracassada justamente por causa desses que você chama de covardes. E a briga se encerrou por aí até o momento. Ainda não houve resposta do Mourão. É claro que se tiver, nós vamos trazer para vocês se for interessante. Mas prosseguindo com as matérias do dia, a maioria dos brasileiros quer Bolsonaro preso por tentativa de golpe. Datafolha faz a pesquisa. O Bolsonaro é assim, e se sua corja. Quando a pesquisa é favorável a eles usam a pesquisa. Quando não é, eles a rejeitam. Vou dar para você aqui os dados, ó. Segundo o levantamento, 52% dos entrevistados acreditam que o ex-presidente deve ser preso por ter liderado uma trama golpista. Outros 42% são contra a prisão, e enquanto 7% não souberam, não quiseram opinar. Lembrando que esses 52% das pessoas estão falando sobre a prisão de Bolsonaro e não dos outros golpistas. Apesar disso, 52% acham que Bolsonaro permanecerá em liberdade, ou seja, vai acabar escapulindo das acusações. Apesar de 41% das pessoas acreditarem que ele vai ser de fato preso. No nosso canal, essa estatística é invertida, por exemplo. Poderia fazer que nem o Bolsonaro. Mais adiante, a pesquisa mostra a opinião das pessoas sobre a anistia aos golpistas. Mas o levantamento mostra que 56% dos brasileiros são contra a anistia aos golpistas.
aos envolvidos no caso do 8 de janeiro, ao povão lá. E outros 37% são a favor do perdão. Lembra que eu te falei para memorizar a questão do Bolsonaro? Veja que aqueles que querem que o Bolsonaro não seja preso são muito mais do que aqueles que querem que sejam libertados os golpistas. Tem uma diferença, ou seja, o amor é mais pelo Bolsonaro do que pelos golpistas. Não, o golpista deixa preso, mas o Bolsonaro solta. Olha o nível de hipocrisia dos caras. Mas é assim que funciona a cabeça de um bolsonarista. Então, segundo dados confiáveis, 37% das pessoas apenas quer o perdão desses golpistas aí. E é como eu te expliquei, os bolsonaristas insistem, principalmente o Dudu Bananinha, tentando emplacar a mentalidade de que você deve ficar comparando o tamanho das manifestações. Completamente incomparável. Você não pode comparar uma manifestação feita pelo Bolso com uma manifestação que conta com todos os artistas da banda bolsonarista, inclusive aqueles que são governadores e prefeitos da cidade onde a manifestação está acontecendo. Você não pode comparar uma manifestação política com um culto religioso, inclusive com presença de autoridades religiosas das maiores igrejas do Brasil. E você também não pode comparar uma manifestação que pede justiça com uma manifestação de fanáticos que querem tirar os seus correligionários criminosos da cadeia. A motivação é muito maior. Nesse caso, se for fazer uma comparação, você precisa considerar que as pessoas que ficarem em casa são pelo menos neutras. E em caso de sendo neutras, elas esperam que a justiça siga seu curso. E a justiça seguindo seu curso mantém os presos lá. De todo jeito, os bolsonaristas pedem com uma análise lógica. E o PL da anistia, hein, Rony? Como é que anda? O Hugo Mota, como tá a cabecinha dele? Eu tenho 2 vídeos de entrevistas dadas pelo Hugo Mota nos últimos dias, que é o novo presidente da Câmara, dando sinais de que não vai pautar o projeto de anistia. É claro que ele sempre fala naquele tom, assim, político. Você nunca pode dizer que não fará, porque você pode acabar sendo pressionado a fazer. Você também não pode perder o apoio dos bolsonaristas com a palavra definitiva como nunca. Mas ele deixa claro em suas palavras que pode até lutar por algumas diminuições, revisões de pena, mas não vai pautar a anistia. São 2 vídeos. Dê sua atenção aqui que você mesmo vai formar a sua opinião. Com relação a essa pauta e qualquer uma outra. Quem se dispõe a presidir a Câmara dos Deputados tem que entender que aquela é uma função que muitos interesses legítimos de partidos serão trazidos e colocados. Nós vamos com muita cautela, com muita serenidade, conduzir essa discussão. O Partido Liberal, o PL, está colocando a anistia como uma prioridade. É um direito do partido colocar, é um direito do partido obstruir e é um direito do presidente lutar para que a pauta não fique obstruída. Foi isso que fizemos essa semana, porque nós temos outros projetos importantes também. Não dá para achar que a pauta de um partido só é a única pauta que é interessante para o país. Nós temos outras pautas importantes, como o projeto de lei da reciprocidade, que nós aprovamos, que posiciona o Brasil numa condição de se autodefender dessas novas tarifas americanas que o governo americano anunciou essa semana. Então, é dessa forma que nós vamos conduzir a casa. Defendo 2 pontos. O primeiro é a sensibilidade, para corrigir algum exagero que vem acontecendo com relação a quem não merece receber uma punição, e a responsabilidade de poder, na solução desse problema, que é sensível, que é justo, nós não aumentarmos uma crise institucional que nós já estamos vivendo, sabendo também que essa não é a pauta única do Brasil. De fato, ele tem razão em uma coisa. Quem é que define se uma pena é exagerada ou não? É o Congresso. É o povo que, por meio do Congresso, escolhe as penas, mas as penas já estão escolhidas. Portanto, se elas são exageradas aos olhos de Vossa Excelência que está aí agora. Você, para dizer que elas são exageradas, apesar que ele não disse, mas diz que podem, você precisa consultar os seus colegas, né? Tem que ser todo o povo, não só o seu povo. E se todo o Congresso disser que as penas precisam ser revistas, bom, que se revise, porque essa é a lei. Mas acho, ainda continuo acreditando severamente, que o crime de golpismo deve ser o crime mais grave na Constituição brasileira. Inclusive é assim que no Código Penal, e é assim que a Constituição brasileira pensa.